buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus para nós. E Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Se a gente, eu não falo só eu falo cada um de nós, for olhar para trás, vai ver, poxa, como Deus cuidou de mim. Irmãos, como Deus cuida de nós. É muita providência, muito milagre. E às vezes a gente é tão humilhado porque as pessoas do mundo não entendem a nossa caminhada. Mas não entende mesmo, não adianta. Nem que arranca uma tampa da cabeça deles e tenta colocar alguma coisa, eles não enxergam. Quando meu filho não tinha emprego, quando ele era pequeno, até quando ele era adolescente, não tinha emprego, era só eu e ele, a gente passava tanta fome, irmão, mas tanta fome. Meu filho era branco assim, branco na parede, com a cara assim, de tanta fome. E eu era inchada de tanto comer só pão seco. E a gente ainda ganhava pão de uma mulher lá que a sogra dela tinha padaria. E a minha mãe e meu pai, eles até ajudavam um pouco a gente, mas eles falavam assim: vocês não são crente? Vocês não são crente? Cadê o teu Deus? Deus que cuide de vocês. Deus. E até hoje ela fala isso. Até hoje. Eu não vou assim prolongar nesse assunto, porque muita coisa que acontece dentro desse contexto, né, de família. Muita coisa para humilhar nós dois, eu e meu filho, e jogar na cara que nós somos crentes e favorecer os outros filhos que não são crentes. Que é uma injustiça assim horrível. E se eu não fosse crente, eu arrumava um advogado e ia atrás dos meus direitos. Né? Mas a palavra de Deus diz: não ouse ir a juízo, irmão contra irmão. Eu não sei onde está escrito, mas um dia eu já li. Acho que é Provérbios. Então a gente tem que ser fiel à palavra de Deus no máximo que a gente puder, irmão. E ainda dentro disso, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz em Salmos 42, versículo 8, que a nossa vida é como a luz da aurora, tipo amanhecer, que vai brilhando, começa aquela escuridão, né? Daí vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Olha que lindo! Então o que é isso? É buscar primeiro o reino de Deus. Quando eu comecei, porque eu tinha saído da macumba, né? Irmão, mas eu era, todo quem olhava dizia: não tem jeito para ela. De tão endemoniada, oprimida que eu era, sequelada, era tudo que vocês imaginaram. Quem olhava achava: não tem jeito para ela. Todo mundo desprezava, inclusive dentro da igreja, porque muitas coisas as pessoas não entendem. Mas o Senhor Deus foi fazendo uma obra, é um passo atrás do outro, né? Buscando o reino de Deus. Irmãos, na nossa pequenez, na nossa pouca força, a gente vai buscando e Deus ele vai acrescentando. Aleluia. E vai acrescentando tudo. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Foi um dia até o pastor Geraldo falou essa palavra. Eu estava, que os irmãos sabem aqui, que eu estive muito enferma, desenganada da medicina. Depois que eu não estava mais desenganada, eu fiquei mais enferma ainda. Daí eu estava muito assim, com a fé desse tamanho, uma tristeza, uma angústia, pensando assim: não tem jeito mais. Daí eu estava sentada ali, daí o pastor Geraldo falou assim: não vamos desistir, irmão, na nossa pequena fé, na nossa pequenez, a gente vai buscando, mas aquilo me deu uma injeção de ânimo, porque às vezes uma palavrinha desse tamanho que alguém fala para nós, é Deus purinho tocando no coração. E pensa, até o Pai Nosso, que Jesus ele orou, o Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, né? Ele mesmo está falando para buscar o reino. Aleluia. E é mistério de Deus isso, né? Porque a palavra de Deus também diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o têm. Por isso que Deus ensina a nós o tempo todo. É assim, é essa, né? Buscar primeiro o reino de Deus, porque é o segredo
estava, o mundo, a família, tudo. Eu inclusive queria até tirar a minha vista. Mas o Senhor me acolheu de um jeito tão maravilhoso, irmãos. Mas tão maravilhoso, que eu cheguei a sentir o amor de Deus por mim. Glória a Deus. Mas isso eu maquinando como seria o suicídio e sentir aquele amor de Deus. Glória a Deus. Sabe, como se eu estivesse num colinho assim de Deus, aquele amor maravilhoso, que não tem nada nesse mundo que venha se comparar. Inclusive a palavra de Deus fala, ainda que o pai e a mãe nos abandone, o Senhor nos recolherá. Não é lindo, irmãos? É maravilhoso o amor de Deus para com a nossa vida. Irmãos, às vezes a gente acha, eu me acho assim o tempo todo, tamanho da formiguinha, mas Deus tem um zelo, irmãos, Deus tem um zelo, o zelo é tão grande. Glória, glória, glória. Deus, tremendo, aleluia. Glória a Deus. O zelo é tão grande, irmãos, que a gente vê até nisso, as pessoas levantam contra nós, humilham, maltratam. Daqui a pouco a gente vê a pessoa ali caindo e a gente ainda tem que estender a mão, ainda tem que cuidar da pessoa, ainda tem que ser luz na vida dessa pessoa, irmão. E quem é que faz isso é somente Deus. Porque se fosse a natureza, porque a gente tem uma natureza divina, irmão, em nós. Se fosse a nossa natureza carnal, a gente pegava um pedaço de pau e dava uma surra na pessoa. Porque, irmãos, é só o Senhor na nossa vida. Nesse campo de concentração lá dos nazistas, tinha um psicólogo, ele foi preso no campo de concentração junto com todo mundo, no meio de todo mundo. Ele era um prisioneiro, mas ele era cristão, ele era crente. E ele falava assim, em nós tinha uma natureza divina, porque ele ficava observando as pessoas. Tinha um que já se jogava na cerca elétrica, já se matava, cada um reagia de um jeito, todo mundo na mesma situação, aquela situação horrível no campo de concentração. Mas tinha alguns que, mesmo estando naquela situação horrível, ele estava ali acolhendo, ajudando, levantando, fazendo tudo pelos outros. Porque, irmãos, é a natureza divina em nós. Por isso que nós não podemos deixar a carne e o eu falar alto na nossa vida. Por mais que tente, a gente tem que tentar bater esse eu, irmãos, o tempo todo, e pensar nisso, o reino de Deus na minha vida. O teu reino na minha vida. Não deixa, Senhor, o meu eu se exaltar, o meu eu tomar decisão, o meu eu tomar. Sim, só esse negócio de decisão. Lá em casa, desde que minha filha era pequenininha, tudo que a gente ia decidir, mesmo ele pequenininho mesmo, eu falava que ele era uma mãozinha, esse tamanho já orava, né? Irmãos, tudo que a gente ia fazer, primeiro para Deus, buscar primeiro o reino de Deus. E mesmo assim, a gente às vezes ainda erra. Imagina a gente querer, eu faço, eu aconteço, querer resolver as coisas do nosso jeito. Tudo, sendo crente velho, crente novo, tudo. Vou tomar uma decisão, vou perguntar para o Senhor. Isso agrada tremendamente a Deus, irmãos. Agrada a Deus tremendamente. Deus, eu estou sentindo de contar um testemunho aqui. O meu filho, ele já era doente quando ele era pequenininho. As irmãs lembram, as irmãs antigas aqui, né? Que ele era doente mental. E eu nem gosto de falar muito nisso, mas tão triste, né, irmãos? Mas Senhor Deus deu vitória e curou. Mas eu estou falando de outra enfermidade agora. O irmão João Paulo, que agora é pastor lá perto de Casa da Esperança, ele pequenininho assim já era profeta. Ele bateu em casa e falou assim para mim: irmã, você vai passar uma grande luta com o teu filho. E foi embora. Mas eu pensei que era uma coisa light, né? Uma coisa assim.
light que eu estou querendo dizer, assim, uma coisa suave, passava rápido e pronto. Irmãos, na mesma hora que o irmão João Paulo bateu o portão e foi embora, que eu entrei no quarto, meu filho já estava jogado na cama vermelho, que nem um tomate, com uma febre que não, nada abaixava a febre. Mas aquela febre horrível que chacoalhava assim até o corpo. E daí foi piorando, e quando a pessoa tem essas febres que dá aquela convulsão, diz que a pessoa fica cego, fica surdo, fica muitos que não recupera mais, né? Mas ele teve isso 15 dias e Deus preservou. A glória de Deus. Porque eu vou tentar encurtar bem, que a hora voa. Daí eu sozinha, não tinha carro, não tinha ninguém para me ajudar, nem sequer dinheiro de ônibus tinha. Pegava esse menino, ele já grandinho, devia ter uns 8 anos, acho que uns 6 anos, mas grande, ele era grandinho, compridinho. Eu jogava ele assim no meu ombro, desmaiado, saía andando, porque os vizinhos não queriam nem saber, né? Só queriam rir de mim, desprezavam. Minha família, então, pula até essa parte. Daí, irmãos, eu punha ele assim, jogava no ombro, ia andando, ponto de ônibus longe, pegava o ônibus, ia, levava para o hospital. Irmãos, o menino mal, mas muito mal. Chegava na frente do médico, não tinha nada, aquilo tudo sumia. Daí os dias foram passando, ele começou a vomitar sangue. Ele vomitava sangue, pouquinho, soprava assim, só uma toalha de rosto. Eu estou falando, eu sei que é muito, quem olha fica até assustado. Mas no final ele já estava ensoplando toalha de banho. De tanto sangue ele vomitava, e a febre não abaixava. E os irmãos ficavam com dó de mim, os irmãos da igreja que eu congregava, iam no monte, eu morava lá no Jardim do Prado, no monte orar para mim e ficava com dó. Mas quando Deus quer tratar, irmão, vamos morrer de orar. Não adiantava. E daí, irmãos, chegou um dia que eu falei para Deus assim, já fazia 15 dias, eu não tomava banho, eu não dormia, eu não comia, 15 dias. Aquela febre, e eu ficava o tempo todo botando coisa gelada na testa para tentar baixar, porque remédio não adiantava. Quando dava o remédio, ele vomitava. Médico adiantava. Chegava no médico, sumia tudo, não tinha nada no frente do médico. E ele estava branco, magrinho, abatido. Ele só não morreu porque Deus não quis. Daí quando chegou nesse dia, 15º dia, irmãos, eu falei para Deus assim, Deus, eu não posso lutar contra o Senhor. Imagina o coração de mãe, irmãos, o único filho. Se o Senhor quiser, o Senhor leva. Eu entrego para o Senhor o meu Isaac. Glória, irmãos, aquilo me deu uma paz que eu não sei explicar. Não tem explicação. É buscando o reino de Deus que a gente alcança a sua Aleluia. Eu dormi, nunca mais tinha dormido, sabe nem? Dormi mesmo, igual um neném. Daí quando deu assim, uma meia-noite, eu acho, eu acordei, aí peguei nele assim, ele dormindo assim, parado, né? Eu peguei nele assim, gelado e parado, falei, morreu. Mesmo assim eu ainda senti paz, mesmo assim. Mas daí ele se mexeu assim, sabe? Eu falei, ai meu Deus. Aí aquilo, nossa, eu glorifiquei. Daí ele começou a melhorar devagarinho, mas foi bem devagarinho. Tanto é que ele caiu no meio da rua, lá no centro da cidade, na rua de movimento, quase o ônibus passou em cima dele. Mas a gente enfrenta a mesma coisa, irmãos, mas olha que coisa tremenda. Buscar primeiro o reino de Deus. Às vezes não é fácil, né, irmãos? A gente aceitar a vontade de Deus para nós. Não é fácil. A irmã Márcia pediu, né? Quer dizer, cada um de nós podia, porque a irmã Márcia foi pior o caso, né? Perdeu o amor da vida dela. Mas, às vezes é tão difícil, irmão. Mas a gente tem que buscar o reino de Deus e aceitar a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a santa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós dói muito em nós, não é o que a gente quer, não é tudo bonito, tudo mar de rosa, tudo suave, igual a gente quer, não, é muito difícil.
Mas, irmãos, buscar primeiro o reino de Deus. Senhor, põe minha vida no centro da tua vontade. Faz o que o Senhor quer. Mas não é fácil. Mas se a gente estiver no centro da vontade de Deus, por mais que a gente vai pisando em pedra, subindo ladeira, escalando montanha, lutando com unhas no dente, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque o fim é melhor do que o começo. A palavra de Deus fala, o fim é melhor do que o começo. Tem mais, eu quero que os irmãos guardem isso, que a nossa vida, a vida do justo, né, é como a luz da aurora, como o amanhecer, né, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Eu vou parar por aqui, mas eu quero só dar mais um testemunho. Não é meu esse testemunho. Eu ouvi um índio de quando ele não era crente e depois ele já convertido, ele deu testemunho. Ele ainda não crente, ele tinha as crianças dele lá na cabaninha dele, né? A família dele, ele passando muita fome, estava difícil caça, não conseguia caçar nada, não conseguia fruta, não conseguia nada. Então ele subiu num lugar bem alto para ele ver se ele via alguma coisa para ele caçar, para levar para a família comer. Daí ele despertou assim e falou, nossa, como tudo é lindo, aí o céu é lindo, os pássaros lindos, as árvores lindas, tudo lindo. E ele ficou olhando, que maravilha, né? Alguém deve cuidar disso tudo. Ele pensou, daí ele desceu. Daí, segundo o costume deles lá, eu não sei, ele contou, ele desenhou um círculo em volta dele, assim, né? E ficou dentro desse círculo e falou, eu não saio daqui enquanto esse alguém que cuida de tudo não cuidar de mim e da minha família. E ficou, alguém cuida da minha família, alguém manda comida para eles, alguém. Não sei o que lá, mas na língua de índio lá dele, né? Irmãos, aí ele ficou horas desse jeito, não aconteceu nada. Ele voltou para a cabaninha dele. Quando ele chegou dentro da cabaninha dele, cheio de comida, alguém tinha levado um monte de comida lá. Olha que coisa maravilhosa. E eu paro por aqui, que já é quase 9 horas, e eu agradeço muito a oportunidade que Deus sabe como eu amo pregar. Eu me sinto assim, cheia da paz. Eu posso estar doente, jogada na cama, triste, o jeito que for, mas eu me sinto